Olá, estamos começando mais uma videoaula. O tema de hoje são as fronteiras marítimas do Brasil e nós vamos debater nessa aula até em que ponto o Brasil é dono do espaço marítimo, né? As faixas que estão divididas no mar, os nomes respectivos de cada faixa e assim por diante. Bom, foi criado pelo pessoal da Marinha uma denominação chamada Amazônia Azul, que fala justamente sobre esses limites territoriais da região costeira brasileira, do litoral brasileiro. E esse nome Amazônia Azul foi dado porque o Brasil teria uma faixa correspondente a uma área que seria o equivalente à Amazônia brasileira. Teria mais ou menos ali o mesmo tamanho e, além de ter o mesmo tamanho, também teria uma riqueza semelhante. Nós sabemos que a Amazônia brasileira ela apresenta uma riqueza imensa, então a Amazônia Azul, que seria uma referência à área litorânea, também teria essa mesma riqueza guardadas as devidas proporções de lugar, ok? Bom, quando a gente fala sobre o litoral, né, quando a gente fala sobre a fronteira marítima ela está dividida por espaços, né? Cada espaço tem uma distância e um nome. Então o primeiro espaço que nós vamos analisar é o chamado mar territorial. O mar territorial é uma faixa que vai ali desde a costa até 12 milhas náuticas. 12 milhas náuticas corresponde a 22 quilômetros. Nesse espaço das chamadas 12 milhas náuticas, o Brasil ele é dono tanto do espaço aéreo, ali é espaço aéreo brasileiro, então nessa faixa de 22 quilômetros, o espaço aéreo pertence ao Brasil, como aquela faixa de água é de soberania do território nacional, pertence ao país. O país é totalmente soberano, tanto na faixa marítima quanto no chamado espaço aéreo. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá certo? Vou baixar a câmera aqui para vocês terem uma ideia. Você vai ver aqui, pessoal, vou ampliar, seria esse chamado mar territorial com 12 milhas náuticas. Então, o Estado é dono incontestavelmente dessa área, ok? Bom, depois, indo para uma outra... Peraí, gente, não diminuiu. Depois, indo para uma outra faixa, é a chamada zona contígua. Essa faixa, ela vai estar entre 12 e 24 milhas náuticas. Nessa faixa, o país, no caso, nós estamos discutindo sobre o Brasil, ele é responsável e tem ali poder de fiscalização sobre navios que entram naquela área. Então, naquela faixa, o país ele tem um poder de fiscalização, ele tem um poder de policiamento dentro dessa faixa, tá certo? Que é a chamada faixa contígua. Detalhe, ali o país, inclusive, ele pode reprimir qualquer crime ou qualquer irregularidade dentro dessa faixa das chamadas 12 até 24 milhas náuticas. Depois nós temos uma faixa chamada Zona Econômica Exclusiva, que vai até 200 milhas náuticas. Nessa faixa, o país, no caso o Brasil, ele é dono de tudo que estaria na água, né, dos seres vivos que compõem a água, tá certo? E ele é dono do leito marinho, ou seja, todas as riquezas que estariam no subsolo do oceano. Então o governo é o dono soberano sobre tanto aquilo que está ali na água de ser vivo, como aquilo que estaria no subsolo, ok? Bom, essa faixa, a faixa que nós estamos falando aí do fundo do mar, a gente chama essa faixa do fundo do mar de plataforma continental, né? Que tem um limite aí de 200 milhas náuticas e é ali que está a grande riqueza, né, em geral dos países. No caso do Brasil, é nessa faixa que nós temos o chamado pré-sal, na chamada plataforma continental, e é nessa faixa que nós tiramos o nosso petróleo. Nós já tirávamos petróleo antes dessa região da plataforma continental, tá certo? E agora com a descoberta do pré-sal isso foi mais ampliado, tá certo? Por conta das imensas possibilidades que tem ali o pré-sal. Bom, acontece que o Brasil ele queria expandir os seus domínios em cima da fronteira marítima. Então o Brasil entrou com uma representação junto à ONU para que fosse ampliada a sua faixa de fronteira marítima. E aí o que aconteceu foi que nós pedimos
uma extensão de faixa de 950 mil quilômetros quadrados, tá certo? Para além dessas 200 milhas, e nós conseguimos, junto à Organização das Nações Unidas, conquistar mais de 700 mil quilômetros quadrados de área devido à nossa reivindicação. Então o governo brasileiro reivindicou e o governo brasileiro conseguiu conquistar essa imensa faixa. Isso foi uma vitória do governo brasileiro e o motivo é fácil de entender. Nós queríamos ampliar essa faixa porque nós estamos indo buscar petróleo cada vez mais em águas profundas, cada vez mais distante da costa. Então era importante que a gente ampliasse essa distância para que a gente tivesse cada vez mais, né, direito soberano sobre o fundo do mar, sobre essa região da chamada plataforma continental. Tá ok? Gente, muito obrigado.